Sejam bem-vindos, bem-vinda, Jana, Lu, Oduz. A gente vai dar início à nossa live. Hoje a gente vai conversar sobre relacionamento e o feminino ferido. Como que esse meu feminino ferido está impactando, principalmente nas minhas relações afetivas. Será que isso tudo que eu vejo, que eu sinto, essas desarmonias são realmente da relação? Qual a minha parte nisso, né? O que em mim está ferido e reverbera nas minhas relações afetivas? Então eu te convido, mulher, para você abrir o coração, para a gente olhar com muito amor, trazer essas aberturas de consciência para que você possa já se guiando para o caminho da solução. Porque quando a gente não tem consciência, não tem essa percepção, a gente fica cada vez mais distante da solução. Então, hoje, esse é o meu objetivo. Clarear um pouco mais para vocês os motivos das desordens nas suas relações e desse feminino que está machucado, tá bom? Eu sou a Evelyn Dulce, eu sou consteladora familiar. Também trabalho com outras terapias, mas hoje a gente vai falar sobre constelação, tá? E como a constelação pode te ajudar nisso. E a filosofia sistêmica também, tá? Então, quando a gente fala de feminino machucado, a gente pensa muito assim, aquele feminino que é machucado pelo masculino. Mas nem sempre é um feminino só machucado pelo masculino. E esse masculino que machuca o feminino é um masculino machucado também. Porque um masculino saudável, ele não machuca o feminino, tá? Mas o nosso foco hoje vai ser no feminino machucado pelo próprio feminino. Eu acho que muita gente às vezes não pensa nesse ponto, foca mais no homem, né? A culpa é do homem, aquele que eu me relacionei com o meu ex, o fulano que me fez mal. Mas será que é só realmente em relação a ele? Isso tudo que você sente e vivencia? E aí eu te pergunto, como foi a sua relação com a sua mãe? Olha o feminino que machuca o feminino. Primeiramente vem da nossa relação com a nossa mamãe. E depois também de padrões que a gente vai trazer das nossas ancestrais, que já podem trazer uma carga de dor extremamente intensa. E a gente herda aquilo. Então são as duas formas do feminino estar machucando ou reverberando as feridas do passado no meu eu de hoje, no meu feminino. Minha relação com a mamãe e o que eu trouxe das minhas ancestrais. O que eu estou repetindo, que padrões, que destinos eu estou repetindo delas. E o que acontece, né? Isso vai passando de geração após geração. A gente recebe as informações do sistema dessas mulheres desde o útero da nossa avó. Opa, Evelyn, mas como assim? Eu estou recebendo desde o útero da minha avó? Sim, porque quando a sua avó estava com a sua mãe lá na barriguinha dela, ela já estava desenvolvendo, aquele feto já desenvolvia o ovário, né? As células que já iam dar origem aos óvulos. E esses óvulos um dia, né? Quem virou algum desses óvulos? Nós, correto? Então nós já recebemos desde o útero da nossa vovó várias informações desse feminino, que pode estar muito machucado. E assim consecutivamente vai girando, né? De geração após geração. Na maioria das vezes esses conteúdos não são limpos. E aí quanto mais acumulado e não limpo, os descendentes tendem a sofrer muito, muito mais. Porque você vai trazer uma carga extremamente pesada de várias mulheres. Não só de um histórico, mas de vários históricos. Ok? Então vamos olhar o que a gente está fazendo, o que a gente está repetindo, o que eu preciso curar com a minha mamãe para as minhas relações darem certo. Nenhuma relação é harmônica e saudável se você não curar o seu feminino. É impossível, tá? É impossível se você não curar. Vai ter alguma desarmonia. E não adianta mais apontar o dedo. Ah, é o homem, só é o homem. Ou são questões da minha relação atual. 90% das vezes não são questões da sua relação atual. Ou
ou dos seus últimos parceiros, dos relacionamentos que você teve na sua vida de adulto. 90% não é. A origem, eu falo que o buraco é sempre mais embaixo, a constelação mostra isso, tá? O buraco é sempre mais embaixo. Então, nossa, Evelyn, mas como? O que está acontecendo? Você tem desarmonias com a sua mãe, com a sua criança ferida, ou padrões que tu traz, repetições dessa ancestralidade feminina, até do casamento da mamãe, que você replica, você repete e atrai aquele padrão. Ah, mas eu não quero aquilo para mim. Eu vi a vida dela, não foi boa. Às vezes é esse julgamento que te gruda na repetição do padrão. Então, se a gente julga, critica, tem vergonha, a gente está excluindo. E tudo que a gente exclui, gruda na gente. A gente repete. Repete ou atrai. Tá? Repete fazendo aquilo ou repete atraindo aquilo. Então, vamos trazer pra gente a responsabilidade também, né? Eu já chamo o seu adulto aqui para assistir essa live, né? Você acolhe a sua criança no colo aí, para que o seu adulto tome essa consciência, traga a responsabilidade disso, mesmo sendo inconsciente, né? Então, na constelação, a gente fala de lealdades familiares. O que são essas lealdades? Eu estou seguindo destinos, repetindo padrões. Estou sendo leal ao meu clã familiar. Estou sendo leal a essa linhagem do feminino. Por que eu faço isso? Existe uma consciência maior, uma consciência coletiva do grupo. Então, muitas vezes, para a gente pertencer, a gente tem essa falsa sensação que eu preciso ser igual. Se eu fizer diferente, eu não vou pertencer, eu não vou ser amada, eu não vou ser reconhecida dentro daquele sistema familiar, tá? Isso é uma lealdade totalmente cega. A gente chama de amor cego também, lealdade cega. Por quê? Eu vou ser leal a alguma coisa que não me faz bem, que vai me ferir, para pertencer. Só que você pode pertencer, você pode ser respeitado, você pode receber a bênção da sua mãe, das suas ancestrais, se você fizer diferente. Se você fizer saudável, você não precisa repetir a dor, as relações adoecidas, o seu feminino adoecido. Você não precisa repetir esse padrão. Você pode ter um feminino estonteante, alegre, saudável, abundante, relações abundantes, saudáveis. E tá tudo bem se lá atrás a sua mãe e seus ancestrais não tiveram isso. Elas se alegram quando você faz diferente. O sistema se alegra e dá graças a Deus quando alguém lá na frente faz diferente. Mas às vezes é muito difícil a gente conseguir se liberar, tá? Porque é como se a gente se sentisse mesmo preso nessas correntes. E aí demanda, sim, autoconhecimento, sim, autorresponsabilidade, né? Para você compreendendo esses padrões, o que está acontecendo aí na sua vida, tá? O que você está carregando que não é seu e que você não precisa mais carregar, ok? Então vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Podem ir colocando para mim que eu vou respondendo ao longo da live, tá bom? Aproveita a oportunidade, porque às vezes quem tá dentro da situação não enxerga, mas quem tá de fora pode te dar uma nova visão, que pode já te dar um bom empurrão para a solução, né? Para você mudar posturas. Eu falo muito que dentro das relações afetivas, a gente não precisa sempre terminar uma relação afetiva. Nem sempre a relação precisa ir pro fim, pro final, pro término, se não está dando certo. Muitas vezes ela precisa somente de mudanças de posturas, tá? Então a mudança de postura, até mesmo que seja de um só, já reverbera na mudança da postura do outro. Então a gente é muito imediatista às vezes, a gente vê que a relação não tá dando certo, a gente já quer chutar o balde. E aí eu não resolvi aquilo na alma, não fiz a minha parte, eu vou repetir, vou atrair uma relação muito parecida. E aí eu vou ficar resmungando, nossa, o meu dedo é podre. São as lealdades. Dedo podre são as lealdades invisíveis. Essas conexões que a gente faz, essas cargas que a gente carrega, os destinos que a gente repete, tá? Então vamos lá. Falando da mamãe, né? Como que é a relação da sua mãe? Talvez hoje você fale, a minha relação é muito boa. Mas como que foi a relação da sua criança com a sua mãe? Será que essa criança se sentiu realmente suprida de amor, de nutrição, de carinho, de afeto?
Será que essa criança realmente ela foi ouvida, foi apoiada, foi incentivada por essa mãe? Muitas vezes não. Muitas vezes é o contrário que acontece, né? Essa mãe já tá tão ferida e ela acaba ferindo a gente. E aí a gente pode ter uma mãe narcisista, uma mãe que só pensa nela, e aí aquela criança se sente abandonada, rejeitada, sozinha, ou realmente a mãe rejeitou a criança, teve uma alienação parental. A mãe poderia abusar dessa criança de várias formas, né? Como que pode acontecer o abuso? Ah, minha mãe me batia muito, a minha mãe me julgava, ela falava coisas horríveis para mim, né? O bullying, a gente fala que ele começa primeiro dentro da casa. Então, pais, por favor, tomem muito cuidado com o que vocês falam e como vocês falam com essas crianças. Ah, ela é uma besta, ela é uma tapada, tudo que você faz dá errado. Isso reverbera na vida do adulto. Ele cresce acreditando naquilo, inconscientemente ou conscientemente. Por quê? Aquela criança, ela impregnou aquilo nela. E não foi curada. Não foi ressignificado. Então, você vai crescer como um adulto que vai viver se frustrando. Né? Vai ficar esperando apoio dos outros. Sempre esperando ser validado, não vai ser validado. E aí você também não vai se mover na vida. Então, a mãe, ela pode... Eu tô citando algumas formas de abuso, né? Acabei saindo um pouco do viés. O abuso verbal, o abuso físico, tá? Às vezes até abuso sexual pode acontecer. Ah, como minha mãe pode ser responsável por um abuso sexual? Muitas vezes, vem pra mim, tá? Com constância, mulheres, né? Que foram crianças, meninas abusadas pelo próprio pai. E aí, dentro da constelação, comumente a gente vê dinâmicas desse abuso, né? Por que isso pode acontecer? Porque a mãe, ela não estava disponível para o casamento. E ela abre mão do lugar da esposa de mulher e aquele lugar fica vazio, um buraco. E muitas vezes, sem perceber, a criança vai lá e ocupa o buraco da mulher. E aí o pai vai, também envolto nessa trama inconsciente, abusa. Não tô falando que é um pai maravilhoso e não querendo tirar, né, vamos dizer que a responsabilidade dele. Mas muitas vezes a mãe acaba contribuindo para uma situação de abuso, tá? Ela se coloca disfuncional na relação, como mulher, não se oferece como mulher, e aí acaba, vamos dizer que respingando na criança que se coloca a serviço dessa mãe, tá? Desse casamento, de uma forma totalmente desarmônica. Enfim, cada um tem o seu histórico com a mãe, né? Não adianta a gente se apegar no passado, continuar julgando, remoendo a ferida, porque isso só te trava, isso só te para a vida. Deixa eu ver, quando a mãe tenta colocar o filho na posição de esposo, pai, como tende a ser o espelhamento. Peraí, deixa eu ler aqui de novo. Quando a mãe tenta colocar o filho na posição de esposo, como tende a ser o espelhamento nas companheiras desse adulto? Tá. Então, se o filho está na posição de esposo da mãe, ele está casado com a mãe, correto? Se ele já está casado com a mãe, como que ele vai se relacionar com uma parceira? Ele não está disponível. De alma ele não está. Ele pode estar fisicamente. Mas 100% de alma ele não está, porque ele está casado com a mãe. Então, a relação vai ser disfuncional, tá? Vai ser disfuncional. Ele não vai conseguir ir para a relação de adulto. Por quê? Ele tá lá casado com a mamãe, tá? E muitas vezes esse homem tá com uma criança extremamente ferida. E ele pode ir para a relação com a criança ferida dele, não com o adulto. Então, vão ser vários pontos que vai estar desarmônico a relação. Mas aí a pergunta, né? Por que eu vou atrair um homem assim? Porque eu também estou em alguma postura desarmônica no meu sistema. A gente não atrai nada que não tenha relação com a gente, tá? A gente vai atrair nossas sombras, por mais que a gente não tenha conhecimento. Não adianta tirar o nosso da reta. Se eu atrair um homem assim, é porque eu estou em alguma postura desarmônica na minha família,
Posso repetir algum padrão das minhas ancestrais, tá? Porque elas podem ter tido casamentos assim, que elas estavam casadas, achavam que estavam casadas, tá? Mas o esposo dela estava casada lá com a sogra. E eu vejo muito isso dentro da constelação. Antigamente isso era muito evidente também, tá? Porque as famílias, elas tinham mais essa coisa de segurar todo mundo, né? Hoje em dia eu já vejo que as pessoas já se soltam mais do sistema, elas vão para a vida. Antigamente eu via que era todos mais juntos, né? Tudo muito ali no núcleo, mas isso acabava ficando bem desarmônico, né? Hoje em dia a gente pega, né, nossa mochilinha e vai para a vida. Antigamente não, né? Os filhos moravam com os pais do lado, na mesma casa, era uma coisa meio cultural também, né? Tradição da época. Hoje em dia, graças a Deus, está um pouco diferente. Mas nesse ponto, se eu atraio um homem que realmente não está disponível para a relação, é porque eu também provavelmente não estou disponível para a relação. Então, às vezes não adianta a gente falar do outro, a gente não olhar também na nossa esfera. Será que eu realmente estou 100% de alma disponível para a relação? Ou eu estou olhando para ele, eu estou criticando nele aquilo? Talvez eu não esteja disponível, tá? Por vários motivos. Alguns eu vou citar aqui, tá? Que vai ter relação diretamente com esse feminino. Então vamos lá, né? Eu tava falando de mães que podem ser abusivas, mães que cobram demais a criança, que exigem muito da criança. A superproteção é uma forma de abuso porque ela nos priva de experimentar a vida, né? Da gente ter a nossa forma de experimentar a vida, do nosso jeito, de tirar os nossos próprios aprendizados. Então a superproteção nos priva. E aí você vê lá na frente um adulto mega inseguro, dependente dos outros, do que o outro vai falar, permeável ao externo, porque eu preciso de algo externo, eu não sei fazer sozinho. Eu não aprendi a fazer sozinho, porque minha mãe super protegeu, me colocou numa redoma e me deu tudo na mão. E muitas vezes esses filhos super protegidos, eles têm uma raiva gigante da mãe. Porque o que essa mãe faz, né? É a mãe urso. Ela abraça lá e fala assim, ó, eu quero que você seja eternamente minha criança. Eu vou fazer tudo por você, eu vou te dar tudo na mãozinha. E aí depois a mãe não entende porque o filho tá com uma raiva, um ódio, tem uma relação péssima. Por quê? Ela segura ele ainda na criança. Ela não dá autonomia dele. Ele quer crescer, ele quer adulto. Quer ser adulto. Ele quer que reconheça a idade dele. Muitas vezes essas mães não reconhecem, tá? Então, o amor vai ser interrompido com essa mãe de várias formas. Mágoas do passado, julgamento, a forma com que ela me tratou, que eu achei que eu poderia ter recebido mais ou diferente. Lembrando que muitas vezes essa mãe não tem nem para dar porque ela nem recebeu. E ela te trata como ela se trata também, porque muitas vezes essa mãe está extremamente machucada, já veio de uma relação machucada com seus avós e ela vai, sem querer, né, vamos dizer assim, acabar repetindo esse padrão e te machucando, né? Então, é complicado, né? Mas a gente tem que olhar com amor, entender que ele também tem dor. Uma mãe mesmo consciente, ela não quer machucar o filho, tá? As pessoas machucam as outras porque estão já machucadas, tá? Eu entendo assim, eu vejo muito isso dentro das constelações principalmente. Quando a gente vai cavucando, vai pesquisando, a gente vê quanta dor aquela mãe, aquela mulher carrega. E ela tá assim, anestesiada na vida. Ela não consegue nem olhar para ela mesma, imagina para o outro, né? Então, a gente liberar a nossa mãe também do que a gente queria ter ganhado, liberar das nossas mágoas, porque se a gente ficar preso no passado, os mais prejudicados somos nós. Exato. Tá? A sua relação afetiva vai desandar. Pode até um tempo parecer que vai ficar harmônica e tal, mas daqui a pouco vai começar um sintoma. Vai começar uma desarmonia, você vai se sentir infeliz, vai sentir que o outro não tá te tratando bem, que não tá te reconhecendo, que não tá fazendo isso e aquilo. Tá? Então, olhem pra vocês, tragam pra vocês. Vamos lá, né? Deixa eu ver minha colinha aqui. Então, a gente já falou bastante, né, dessa relação com a mãe, o que acontece, né, o que essa mãe pode ferir a gente.
A gente tem outras questões de amor interrompido também, né, que podem não estarem relacionados traumas tão perceptíveis, assim, vamos dizer, né? O que é o amor interrompido? É quando eu espero algo daquele pai ou daquela mãe, né, que no caso a mãe, e eu não recebo. Eu esperei um adulto funcional e aquele adulto funcional, aquela mãe funcional não estava ali. E aí a minha criança se frustra. Então, às vezes podem ser coisas sutis, né? Às vezes eu estava esperando na escola, a mamãe não apareceu, eu me senti rejeitada. Eu queria falar com ela, ela nunca tinha tempo porque ela trabalhava muito, ela não me ouvia, ela não conseguia passar muito tempo comigo. Na hora do parto, eu tive problemas no parto, eu fui separada da minha mãe. Não me amamentei, não me nutri, não suguei a mãe através do seio, né? Que é o primeiro vínculo que a gente tem ali depois do nascimento, é através do peito da mãe. Então, eu não tomei minha mãe, não consegui me amamentar. Isso tudo também, coisas que a gente acha que não tem tanta importância, vão romper esse vínculo de amor, do fluxo, né? Desse feminino. Então, o meu feminino, ele vem através da minha mãe. Que veio através da minha avó. Então não adianta eu tentar tomar o feminino lá da minha avó e furar a fila, furar aqui a sequência. Eu tenho que fazer o fluxo certinho, tá? É como se passasse um fio lá de trás, chegando até a mim. Se esse fio romper em algum lugar, rompeu o fluxo do feminino ali. E às vezes esse fluxo rompeu lá atrás, na ancestral. Não chegou nem para minha avó, nem para minha mãe, rompeu na minha avó com a minha mãe, uma relação ruim que elas podem ter tido, e não chegou para mim, tá? Mas, primeiramente, olha para a mãe. Você precisa tomar esse feminino que veio da mãe. Não adianta ficar buscando em outros femininos ao seu redor, tá? Você só vai acessar quando você tomar essa mãe no coração, curar e ressignificar isso tudo. É um processo, tá? Não é do dia pra noite. Tem feridas que doem pra caramba, sabe? E é um processo, tem que ser um processo amoroso com vocês, tá bom? Mas o importante é iniciar. Não deixar isso ficar girando e girando, sabe? E repetindo e reclamando, né? Vamos para a solução. E aí, alguns sintomas dentro da relação afetiva, dessa desarmonia com a nossa mamãe, tá? Dessa relação que não foi curada. Boa tarde, Thelma. Seja bem-vinda. Algumas desarmonias. Vamos lá. Insegurança na relação. Então, se eu não receber aquilo tudo que eu esperava da minha mãe, eu vou ser uma pessoa insegura. Se eu não fui apoiada, validada pela minha mãe, se a minha criança não foi validada, apoiada, vou me sentir um adulto inseguro, tá? Se eu fui super protegida, se a minha criança foi super protegida, vai se sentir um adulto seguro, como eu falei antes. Dependência emocional nas relações. Então, se eu não tomo a minha mamãe no coração, eu tenho um vazio no peito, ok? E aí eu vou buscar, de forma inconsciente, preencher esse vazio nas relações. E aí, às vezes, eu vou estar pedindo lá pro meu esposo, pro meu namorado, para ele me dar todo o reconhecimento, carinho e amor que minha mãe não me deu. E aí eu fico numa dependência emocional. Às vezes eu tô numa relação que não tá me fazendo bem, mas eu tô me mantendo lá para tentar me nutrir de algo que me faltou. Eu só não tomei consciência que isso é desarmônico, mas tô tentando me nutrir de algo. Só que aquele parceiro, aquela pessoa, ela não pode te dar isso. Nem a família dele, tá? Às vezes a gente não ganhou da mamãe e a gente vai lá pra sogrinha pedir pra sogrinha dar pra gente. Ah, se a sogra ainda fala assim, nossa, você é minha segunda filha. Opa! Não seja a segunda filha da sua sogra, seja a nora dela, pelo amor de Deus, e não projete o que você não recebeu na sua mãe, na sua sogra, porque senão você vai virar irmã do seu parceiro, tá? Atenção aí. Então, dependência emocional, tá? Você vai ter um buraco na alma e vai esperar que o outro preencha. Isso vai te colocar em relações horríveis, muitas vezes horríveis. Ou vai te colocar numa postura infantil perante a relação, que você vai viver pedindo pro parceiro, reclamando, falando que ele não dá nada pra você, e às vezes ele tá dando. Ele tá dando o suficiente, o que é do lugar dele, o que é do papel dele, mas você vai achar que nunca é o que você precisa. Por quê? O que você precisa não é com ele. É lá curar a criança no colo da mamãe, tá? Padrões de rejeição, então se sua mamãe te rejeitou,
você vai levar esses padrões de rejeição para dentro da sua relação afetiva, você vai se sentir rejeitada, vai atrair padrões, parceiros que vão te rejeitar. Nossa, Evelyn, eu tinha 7 namorados. 7 namorados me deram um pé na bunda em menos de alguns meses. Opa, de onde que tá vindo essa rejeição? Será que é com a mamãe? Vamos ver se é com a mamãe? Ou se não, tá? Pode ser até com o nosso pai, mas hoje eu tô focando na mamãe aqui. Quem já sabe que tem histórico de rejeição com a mãe, já fica com mais atenção, mais alarde aí em cima desse ponto, tá? E aí, o que eu posso fazer? Tem 2 polos da rejeição, tá? Ou eu vou ser rejeitado e vou atrair pessoas que me rejeitam, ou eu vou rejeitar o outro. Porque eu tenho tanta dor, eu fui tão rejeitada por essa mamãe, que antes de eu ser rejeitado, eu vou rejeitar. É uma defesa. Então, tem essas 2 polaridades, esses 2 lados da rejeição, tá? Baixa estima. Então, eu não me senti amada, valorizada, apoiada. Eu posso ter uma baixa estima nessa relação, porque eu não fui reconhecida, não recebi tudo que eu queria da minha mamãe, minha criança tá ferida. E aí, o homem, né, ele quer ficar do lado de alguém que esteja bem. Qualquer pessoa quer ficar do lado de alguém que esteja bem. Se você está do lado de uma pessoa que não está bem com ela, vai pesando, né? Com o tempo isso vai pesando. Então, cada um tem que fazer a sua parte na relação. Que você esteja bem, que você vá para uma relação bem, ou pelo menos que você já vá se curando. Já fazendo essa caminhada de autocura, tá? Então, como você se trata, é como o outro vai te tratar. Se você não estiver se amando, com a sua autoestima baixa, não sabendo se cuidar e cuidar das relações que você já precisa curar lá do passado, como você acha que o outro vai te tratar? Isso vai ser um espelho, vai refletir também, tá? E aí a gente pode atrair também alguém que vai reforçar a nossa baixa estima, tá? Vai reforçar ou não vai nos ajudar a nos colocar para frente, vamos assim dizer, tá bom? Essas relações, essas desarmonias com a mamãe também vão trazer problemas de troca na relação. Eu não vou saber trocar, né? O dar e o receber, na relação a gente tem que dar e receber amor em parcelas geralmente semelhantes, né? Às vezes um dá um pouquinho, mas o outro lá na frente ele vai recompensar, né? Ele vai dar um pouco mais, por quê? Porque ele deu muito pouco da outra vez. E a gente vai equilibrando, mas a tendência é sempre equalizar essas moedas, tá? Mas se eu não tô conseguindo trocar na relação, né? O que pode acontecer nessa troca? Eu posso não estar conseguindo receber, por quê? Estou sendo leal à minha criança, tá? A minha criança não recebeu o amor da mamãe, então eu não vou receber amor de mais ninguém. Eu não sei receber do outro. Ou, vamos para outra polaridade, que também pode acontecer. Eu fui rejeitada pela minha mamãe, não fui vista pela minha mamãe. Então agora eu vou para uma relação e eu vou fazer tudo pelo outro. Eu vou dar além da conta. Para quê? Para ele me aceitar, para ele me acolher e para ele não me rejeitar, para eu ser amada. Aí você vai dar e vai dar o que realmente não é coerente com a relação, tá? Você não vai conseguir se relacionar como adulto, e sim como uma criança que tá se dando demais na relação para que o outro fique. Isso não é uma relação de adulto, uma relação harmônica, onde a gente vai conseguir equilibrar a troca, tá? E aí, vamos dizer que o resultado é inverso, né? E aí a gente até fala esse termo aqui no Rio, né? O tiro sai pela culatra, porque se você fica dando demais pro outro parceiro, aquilo sufoca ele não tem aquilo tudo para te retribuir. E aí o que ele faz? Ele sai da relação, tá? Porque fica pesado. Ele não tem tudo aquilo que você tá dando para ele, tá? Porque ele só tá ali como parceiro, ok? E você não tá funcionando na relação, você tá como uma criança ali, tá bom? Vamos lá, vamos ver se tem mais pontos aqui. Esperar é aprovação e apoio. Se a gente espera aprovação e apoio o tempo todo do parceiro, você acha que o seu parceiro tem que realmente te aprovar, te apoiar em 100% tudo? Ou esse apoio que tu tá esperando, essa aprovação que tu tá esperando é o que você não recebeu dessa mãe? Né? Que a sua criança não recebeu dessa mãe. Porque, na verdade, quem tem que se aprovar e se apoiar somos nós.
né? Mas a nossa criança, ela não acredita nisso, ela espera da nossa mãe. Então, se eu vou para uma relação esperando isso do parceiro, eu estou na minha criança ferida, tá? Totalmente desarmônico, ok? Então, olhar para a mamãe, para a relação com a mamãe e ressignificar. Agora, ainda olhando para nossa mãe, né, e o casamento dela, as relações afetivas dela. Como que foram as relações afetivas dessa mãe? Será que eu não estou sendo leal a essa mãe? A minha mãe foi infeliz no amor e aí eu faço essa lealdade, esse pacto sem saber? Vou ser infeliz no amor igual a minha mamãe foi? Vou atrair relações igual a minha mãe atraiu? Vou me manter no padrão de relacionamentos afetivos dela? Né? Esse é um ponto. Outro ponto é quando a nossa criança vê a relação dos pais e ela entende que aquela forma que essa mãe se comporta dentro do casamento é o certo, porque o referencial da criança são os pais. Então, é o imprint que ela vai ter ali, a primeira impressão que ela vai ter, ela vai fazer tipo um colhe, um copia, opa, joga esse padrão para dentro e vou repetindo, tá? E aí, como que pode ter sido essa relação com o pai, com a mãe? Pode ter sido uma relação totalmente abusiva, disfuncional, onde aquela mãe, ela não era a mulher da relação, ela se colocava como a mãe do esposo. E aí eu vou para minha relação já sendo mãe do meu esposo também, porque eu aprendi que aquilo é ser mulher dentro de um casamento, porque minha mãe fez assim. Pode ter sido relações com traições, uma mulher extremamente submissa, que abriu mão dos seus sonhos, da sua vontade. Ok? A gente vê muito isso, tá? Para caber dentro de uma relação, aquela mulher, ela abre mão de tudo. Até da verdade, da essência dela, tá? Ela vai abrindo a mão. E às vezes a gente está nesse mesmo padrão. Estamos lá, dentro de uma relação, mas a gente não consegue ser a gente de verdade. E às vezes não é só por força de vontade própria, porque eu também tô carregando esses padrões da minha mamãe, tá? Como que era a sua relação da sua mãe com os cuidados dela, com o autocuidado, com o corpo, com a sua autoestima? Isso eu vejo muito também. A minha mãe não se amava como mulher, era uma mulher com aparência muito maltratada, ela não se colocava, também se maltratava com as próprias posturas. E aí eu repito, por amor e lealdade a essa mãe, eu não vou me amar, eu não vou ser plena, porque ela não foi como mulher, ela foi totalmente infeliz, triste, com a estima lá embaixo. E aí eu me sinto traindo ela se eu faço diferente, ok? Isso tudo é inconsciente, tá bom? São padrões inconscientes que a gente carrega. É claro que na consciência a gente não quer fazer isso, né? Senão a gente não ia fazer, ok? E é aí que a constelação entra. A gente consegue ir lá no nosso inconsciente, na caixinha preta, revirar, ver o que tá ali, que tá pegando, o que eu tô repetindo ali e ressignificar, te liberar disso, tá bom? A gente já falou bastante da mamãe, mas das nossas ancestrais a gente também vai trazer, né, várias questões de relacionamento. E aí vou citar algumas, né, também relações abusivas, até o abuso sexual, né, se acontece abuso sexual lá atrás na ancestralidade, a gente pode repetir o abuso sexual em si, né, a situação, ou a gente pode atrair situações de relações abusivas, tá? Então, se alguém lá atrás foi abusada, alguma mulher, alguma menina, na sua ancestralidade, isso pode estar também atraindo esse padrão de relações abusivas para ti, tá bom? Meninas que eram obrigadas a se casar antigamente, né, de 13, 12 anos, eram obrigadas a se casar por questões, às vezes, financeiras, famílias que combinavam, né, e essas meninas também eram abusadas porque com 12, 13 anos é uma criança, não é uma mulher, correto, né? Casavam com homens mais velhos, né, e já tinham essa obrigação, né, de servir a ele, né, nesse sentido. As nossas ancestrais também, mulheres que foram caladas, que foram submissas,
Muitas também nesse arquétipo da mamãe, que cuidavam de tudo e de todos, né? Não eram as mulheres esposas, mas sim as mães, né? Até as mães do marido, então elas estavam ali para casa, para o marido e para os filhos, né? Nunca para elas. Elas não lembravam delas, não cuidavam delas. Tabus de sexualidade, meu Deus, como isso vem da nossa ancestralidade, tá? Tabus de sexualidade, do corpo, da mulher sentir prazer, do que o útero representa. Então a mulher antigamente ela estava muito só no servir ao homem, né? No sentido de meu útero tá ali, eu estou ali disponível para o sexo, para o prazer dele, né? Para procriar, para dar um filho. Mas essas mulheres não eram nem instigadas, né? Geralmente a se descobrirem como mulher, descobrir o seu prazer, onde morava o prazer dela, a ter prazer, realmente se dá o direito de ter prazer. Então, assim, vem muitas crenças, muitos tabus de sexualidade. E às vezes a gente carrega, tem dificuldades e travas a nossa sexualidade na relação, nas nossas relações agora, tá? Dificuldade de confiar nos homens, né? Quantas das nossas avós, tataravós lá passaram por situações de traições, relações extraconjugais, né? E via lá e o bisavô tinha outra família escondida. E aí a gente vem, tem um medo gigante de confiar nos homens e não sabe de onde isso está vindo, né? Ou da relação da nossa vovó também com o nosso avô, algo mais próximo, né? Não sendo tão lá para baixo nas gerações. A falta de amor próprio também pode estar vindo delas, né? Então a mamãe já pode estar repetindo vários padrões aí que a gente citou dessas ancestrais. Mulheres que morriam no parto, com abortos e natimortos. Então eu vejo algumas mulheres que querem engravidar, não conseguem. Elas estão numa relação ou têm medo de engravidar. Por quê? Porque lá atrás tiveram muitos abortos, mulheres morreram no parto, uma história de dor com gravidez. E aí a mulher está numa relação e não consegue engravidar ou tem muito medo de engravidar, tá? Mulheres viúvas também, as nossas ancestrais que perderam vários maridos. Pode ser que hoje você tenha tido até um histórico também, né, de ter perdido vários homens. Porque às vezes não é só com você, é lá atrás, né? Essa dor dessa mulher não foi vista. Ou o que aconteceu com esses homens também não foi visto. E um outro padrão muito interessante que eu vejo com frequência também são mulheres que viram um homem da casa, tá? Então fica disfuncional. Ela não fica na postura do feminino, ela entra na postura do masculino. Ela que faz tudo, ela que vai, trabalha, traz a nutrição, ela que faz tudo, tudo, tá? Todo trabalho que seria do masculino, da função do masculino, ela assume e sai da postura do feminino. Então isso a gente vê muito também, tá? Vamos ver se tem mais algum padrão aqui. Se alguém tiver dúvidas, pode colocar, tá? Algum padrão que eu não citei, tá bom? É legal essas contribuições. E é isso, eu falei bastante coisa, né? Então, olhem para vocês, olhem para sua criança, a relação com a sua mãe, olhem para esse histórico familiar, tá? Todas as relações, elas merecem um olhar mais, vamos dizer, a fundo, né? Um olhar mais apurado. Muito, mas muito das complicações dos relacionamentos afetivos atuais não são do agora, tá? Não são. Então é essencial ir limpando. Ah, minha relação tá boa agora. Mas você pode constelar, você pode ir limpando, até para um descendente seu, para sua filha, o seu filho não repetir o padrão. Porque às vezes pula a geração, né? Às vezes eu não tô naquele padrão, mas o meu filho, ele vai repetir, a minha filha vai repetir. Então, se você sentir no coração que é interessante você curar cada vez mais o seu feminino, você liberar cada vez mais a sua relação de algo que possa ainda estar interferindo, pode ser mais leve, pode ser harmônica, a relação pode ser cada vez mais abundante, tá bom? Então é esse cuidado que a gente precisa ter com a gente, tá? Parar de olhar um pouco para o outro, para as projeções, para as sombras que a gente vê no outro e olhar para a origem da sombra que está na gente, ok?
Cada caso é um caso, tá? Eu citei vários pontos, mas cada caso é um caso, tá? A gente não pode generalizar. Então, o interessante é o quê? O correto é o quê? Constele. Constele, entenda realmente qual é o padrão que você está envolvido, tá? Qual é a real situação, tá bom? Não adianta tomar como uma receita de bolo. É preciso constelar e olhar a fundo cada caso, né? Diagnosticar realmente através da constelação. Eu vou deixar um convite aqui, tá? Para as mulheres que quiserem entrar nessa jornada de cura do feminino. Nesse sábado, dia 30, eu inicio uma imersão, né? Que é uma vivência, mas eu também trago a teoria. Se chama Resgate do Feminino. Então, vão ser 4 sábados, tá? São 10 horas de evento, né? Que a gente vai passar juntinho e trabalhar com liberações, tá? A gente vai mesmo abrir constelação, uma constelação coletiva, como se fosse uma terapia em grupo. Então, a gente vai formar uma egrégora, né, de mulheres que estão ali por um mesmo objetivo. E vamos liberando isso. A gente vai liberar em relação com a mãe, em relação com as ancestrais, programações também que a gente traz no nosso útero. A gente vai equilibrar essas polaridades do masculino com o feminino. Então, vai ser uma jornada bem bonita. Quem sentir no coração o chamado, sentir que é a hora de mexer nisso, eu estou aqui, tá? Para conduzir vocês, né, por esse caminho que eu já venho trilhando faz um tempo. E é isso, que a gente possa se curar junto, tá? Então, vai ser todo sábado, de 9 a 11h30. Vai ficar gravado. Se você perder um dia, 2, não tem problema. Ou se você quiser só assistir depois, não tem problema, tá? Vou disponibilizar por 1 ano. E na constelação familiar, a gente está envolvida num campo, né? Então, não existe a linha do tempo, do espaço físico. Então, você recebe, mesmo se você não conseguir assistir ao vivo, tu tá recebendo e participando da constelação só de já estar naquela egrégora ali, naquele objetivo em comum. É óbvio que é importante depois você assistir a gravação para você terminar o movimento, que é trazer para a consciência, né? Que é o tempo todo que a gente está falando aqui, expandir a consciência, trazer para a consciência. Então, não é só liberar a alma no campo, no sentido quântico, mas também trazer para a consciência para terminar a reprogramação, né? Então, se sentir o chamado, independente de você assistir ao vivo ou gravado, estamos aí, tá bom? É só me chamar no direct, tá? Então é isso, um beijo no coração, gratidão a cada um que passou por aqui e até a próxima. Espero ter contribuído aí com vocês um pouquinho.